Boa tarde, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos que vamos para mais um vídeo hoje de ciências. Vamos retomar todo o conteúdo para nossa avaliação, certo? É bastante conteúdo de ciências, é um pouquinho, mas vocês já estão, acho que até meio cansados de tanto ouvir falar sobre lixos e resíduos e os 5 R's, né? Mas vamos lá para nossa retomada, certo? A prof vai colocar aqui o que eu preparei para vocês, para ficar mais fácil, para que vocês consigam acompanhar, né, a nossa retomada. Começamos, então, com conceito de resíduo. Então, vamos lá. Lixo, resíduo e rejeito são palavras normalmente usadas como sinônimos, certo? Sinônimos são o quê? Palavras parecidas, mas com significados diferentes. Então, olha lá. Porém, existem bastante diferenças entre elas. Saber diferenciar 3 simples palavras pode mudar a visão do que a gente entende sobre o empreendimento, sobre o que sobra dos processos e atividades organizacionais. Você pode estar jogando dinheiro fora se não souber a diferença entre o lixo, resíduo e rejeito. No mercado, há fornecedores e compradores dos mais diversos tipos de materiais nos dias de hoje, certo? Tem lá os fornecedores que fornecem produtos de limpeza, aí outros que fornecem os vegetais, os legumes, outros que oferecem as bebidas, certo? E os compradores querem chegar no mercado e comprar tudo que eles querem, certo? E aquele o seu coprodutor pode ser muito valioso para outra organização. Então, qual a diferença entre lixo, resíduo e rejeito? O que é lixo? A palavra lixo vem do latim lix, que significa cinza. De acordo com o dicionário, lixo significa tudo aquilo que não se quer mais e que a gente joga fora. Isso é lixo. Sendo considerada coisas inúteis, velhas e que não tem mais valor nenhum. Isso é lixo. Só que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, define o lixo como os restos das atividades humanas. Quer dizer, o resto das nossas atividades, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo se apresentar no estado sólido e líquido, desde que não possa mais ser tratado, certo? O que não dá para ser reciclado, o que não dá mais para ser utilizado, é considerado lixo. E o que é resíduo? A definição de lixo tem a ver com tudo aquilo que não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta. Então, assim, lixo é aquilo assim, não serve mais para mim, então eu vou jogar fora. Mas não, também não serve para o outro, que não serve mais para ninguém. Por outro lado, o que não serve para você, olá, pode se tornar para o outro matéria-prima de um novo produto ou processo, ou seja, resíduo sólido. Resíduo, então, é tudo aquilo que pode ser reutilizado e reciclado. E para isto, este material precisa ser separado por tipo, o que permite a sua destinação para outros fins. Podem ser encontrados nas formas sólida, que são os resíduos sólidos, líquidas, que são os efluentes, e gasosas, como gases e vapores. Então, tudo isso, ele é reciclado. Então, o que é um resíduo? O lixo, a gente já viu que é tudo aquilo que é descartável, que a gente não vai usar mais, que não tem valor nenhum. E o resíduo é aquilo que não serve mais para mim, mas pode servir para o outro. Aquilo que pode ser reciclado é resíduo, certo? A lista brasileira de resíduos sólidos para auxiliar a gestão dos resíduos sólidos no Brasil. Quanto à origem, então nós temos lá a origem dos resíduos domiciliares, resíduos de limpeza urbana são considerados perigosos. Resíduos domiciliares e de limpeza urbana é tido como
perigoso, certo? Então, quando a gente quebra um copo, um prato em casa, ele é um resíduo domiciliar. E ele é perigoso por quê? Porque ele pode machucar, cortar uma outra pessoa ou até a gente mesmo. Certo? Resíduos de limpeza urbana. Então, quando eles limpam a nossa cidade, quantas coisas eles não acham, gente? Imagine. Às vezes acham uma arma de fogo, acham uma faca, certo? Que alguém jogou em algum lugar na rua, ou jogou num esgoto. Então, pense, isso é considerado perigoso. Agora, os não perigosos. Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Por exemplo, o mercado, ele joga muitos vegetais fora. Não é perigoso um vegetal, certo? Um resíduo dos serviços públicos de saneamento básico, por exemplo, a água. A água, ela vem para a gente dos rios, ela tem que ser tratada para a gente poder tomar. Então, ela não é um resíduo perigoso, certo? Um resíduo industrial. As indústrias, geralmente, os farelos, numa indústria, uma madeireira, que é uma indústria de madeira, que faz várias coisas, como mesa, como cadeiras, toda aquela serra que sobra é utilizado para algumas outras coisas, então também não é perigoso. Os resíduos de serviços de saúde, certo? Eles são perigosos para nós, certo? Mas esses resíduos, eles são descartados em um outro ambiente, então não torna perigoso para nós. Resíduos da construção civil, também, eles limpam, eles têm tudo aonde jogar isso, certo? Os resíduos agrosilvopastores, certo? Isso tem a ver com os resíduos que as empresas de leite, de queijo fazem, certo? Os resíduos de serviço de transporte e resíduo de mineração, tudo isso, a periculosidade, eles não são perigosos para se manusear, eles são perigosos que entram em contato com a gente, mas para manusear, não. Eles têm todos os cuidados para fazer isso. E o que é rejeito? O rejeito é um tipo específico de resíduo, onde quando todas as possibilidades de reaproveitamento ou reciclagem já tiverem sido esgotadas e não houver solução final para o item ou parte dele. E, portanto, as únicas destinações plausíveis são encaminhá-lo para um aterro sanitário, licenciado ambientalmente ou incineração, que é a queimada, que devem ser feitas de modo que não prejudiquem o meio ambiente. Então, o rejeito, o papel, ele é um rejeito quando? Quando ele já passou pelos 7 processos de reciclagem. A gente sabe que só dá para reciclar o papel 6 vezes. Na 7ª, não dá mais para reciclar. Então, ele se torna um rejeito, porque não há mais possibilidade de reciclar o papel, certo? Então, quando ele passa por todas as reciclagens que pode, o papel ele passa por 6, lembram? Na 7ª, ele já é um rejeito, não dá mais para aproveitar o papel. Para onde destinar corretamente? Então, ó, com a tecnologia atual hoje, é possível tratar os mais diversos tipos de resíduos das mais diversas formas. As formas de destinação adequada que ocorrem no país são reciclagem, reintrodução dos resíduos no processo de produção. Então, como a prof falou, a gente joga fora um papel, ele vai ser reciclado e ele vai ser mandado novamente para o mercado para ser vendido. A compostagem, em que acontece por meio do processo biológico ou decomposição da matéria orgânica contida em restos de origem animal ou vegetal. Então, a compostagem, por exemplo, eu moro numa casa onde eu tenho um jardinzinho, e nesse jardinzinho eu tenho uma plantação de alface, uma plantação de salsinha, cebolinha, e aí eu tive que comprar tomate, eu tive que comprar maçã, só que eu esqueci de comer, e aquele tomate, aquela maçã, estragaram. Então, o que eu faço? Eu pego aquele vegetal que estragou e eu jogo ali naquela terra, certo? Eu estou fazendo a minha compostagem, porque a terra vai servir para a terra como forma de adubo, deixando a terra melhor para o que eu estou criando, certo? A prof falou na sala também que muitos sítios
no campo, eles utilizam o cocô de animais, certo? E eles pegam aquele cocô e misturam na terra para plantar. O cocô, ele se torna adubo para aquelas plantas, certo? Isso é a compostagem. Aterro sanitário, que é a forma de disposição final de resíduos sólidos no solo, em local devidamente impermeabilizado. Impermeabilizado é que não entra água e tudo que é tirado, o chorume, as coisas que o lixo, o cheiro, a poluição não vai para o solo, por isso impermeabilizado, certo? Eles impermeabilizam para que não entre chuva e para que todo aquele resto de resíduo não vá para a terra para poluir o solo. Mediante o confinamento em camadas cobertas com material inerte. Foi isso que eu acabei de explicar, certo? Eles ficam fechados dentro do ambiente, hipermeabilizados, e ele fica ali com material inerte, parado, o material ali que não sai dali, segundo normas operacionais específicas, de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública, à segurança e minimizando os impactos ambientais. Então, ele não polui o solo e nem o lençol freático que está abaixo do solo, certo? Incineração é o processo de redução de peso e volume do lixo pela combustão controlada. É a queima desses resíduos, certo? Ele é todo controlado. Ele é feito em um espaço fechado, protegido, certo? E o aterro sanitário? O lixo ou resíduos sólidos que produzimos em nossa casa, no nosso trabalho, em nossa escola ou em qualquer outro local, polui o meio ambiente e agrava muito a situação dos aterros sanitários do país. Isso quando as cidades possuem um aterro sanitário, pois muitas possuem apenas um depósito a céu aberto, onde as pessoas que do lixo retiram seu sustento podem se contaminar com doenças. Nessas cidades é necessário maior controle ambiental e maior cuidado com a saúde pública. Então, gente, o aterro sanitário precisa ser controlado. Não existem em todas as cidades. Então, imagine o número, o aumento que tem de lixo, porque todo mundo produz lixo, em casa, no trabalho, na escola, todo mundo joga as coisas fora. Então, imagine quanto não tem. E o aterro sanitário é um lugar próprio para isso e ele é controlado, certo? Não é todo tipo de lixo que vai para o aterro sanitário. Poderia ser, mas não é. Né? Então, assim, como muitas cidades não têm aterro sanitário, aí vai para os lixões, que a prof já falou que os lixões são o quê? Em céu aberto, podem causar doenças, poluição do solo, poluição do ambiente, certo? Só que esse lixão também precisa ter um controle ambiental, porque senão, imagine, vira tudo uma poluição. Um aterro sanitário é um espaço destinado à deposição final de resíduos solos gerado pelas atividades humanas. São provenientes de residências, indústrias, hospitais, construções e consiste em camadas alternadas de lixo e terra que evita o mau cheiro e a proliferação de animais. Por isso, o controle. Certo? Então, assim, o aterro sanitário, ele vai lá para os resíduos sólidos que a gente não quer mais e não dá para reciclar, certo? Então, tá aqui. Um aterro sanitário. Como funciona? Então, nós temos lá a terra, ó, é virgem, e aqui, ó, onde é o tratamento do lixo, que o lixo, ele fica aqui, certo? No ET, é a selagem com manta de PVC e argila. Olha o que a prof falou sobre o ser impermeabilizante, ser impermeável. Eles têm uma manta de PVC aqui embaixo, junto com a argila, que não deixa poluir o solo e nem o lençol freático. Aqui eles fazem o tratamento do chorume, ó. O chorume vem daqui, ó, para cá, certo? Então, aqui, não há urubus ou animais e nem mau cheiro. Eles têm uma cobertura diária de lixo aqui. E aqui eles fazem a captação e a queima
do gás metano, que é o que sobra do lixo, certo? É assim um aterro sanitário. O lixão. O lixão pode ser definido como um local onde o lixo é depositado sem nenhum tipo de cuidado. Isso significa que esses locais tornam-se grandes depósitos a céu aberto, com os mais variados produtos, desde o lixo da nossa casa, como restos de comida, até o lixo de hospital, como seringas e outros produtos que contaminam. Vale destacar que o lixo hospitalar não deve ser descartado nos lixões. Entretanto, em muitos locais, essa não é a realidade, e esses produtos são lançados de maneira descontrolada no ambiente. Então, imagine, gente, nós vimos que os lixos de hospitais podem contaminar outras pessoas com doenças, e eles vão lá e jogam nos lixões. Olha o perigo para essas pessoas que trabalham em lixão, de pegar a mão e espetar numa seringa que está contaminada, pronto, ficou doente, certo? Imagine lixo residencial como resto de comida. A comida, ela cheira muito mal, atrai bicho, atrai rato, atrai barata, atrai aranha. Então, olha o perigo, gente. E o lixão é assim, lá em céu aberto. Olha lá, vou mostrar para vocês como é o lixão. Como foi dito, existem diferentes tipos de materiais no lixão, que são colocados em uma área aberta sem nenhuma análise dos riscos. Com isso, fica claro que esse material descartado pode conter substâncias que fazem mal para o meio ambiente e para nós, seres humanos. Então, o lixão, gente, é exatamente assim. Olha os urubus. Por quê? Por causa do mau cheiro, por causa de restos de comida e de tudo que jogam lá. Então, olha essas pessoas. Elas andam no lixão, pegando coisas sem proteção nenhuma. Olha lá, não tem proteção nenhuma. Não tem luvas, certo? Não tem botas, andam com sapato, com a meia até o joelho, certo? Então, olha o perigo, gente. Olha o perigo. Esse é um lixão. A educação ambiental é um processo educativo e que se constrói em valores importantes relacionados com a conservação do meio ambiente. Durante esse processo, devemos deixar claro a necessidade de cuidarmos da natureza e a importância de preservarmos os recursos naturais para que possam ser usados por nós e também estarem disponíveis para os nossos filhos, os filhos de vocês, que são as futuras gerações. Nesse contexto, nasce a necessidade de ensinar os 5 R's, 5 termos que nos ajudam a compreender como devemos nos comportar em relação ao meio ambiente. O que são os 5 R's? Os 5 R's são uma política que visa reduzir a geração de resíduos no nosso planeta, fazendo com que cada um de nós mude o comportamento diante do consumo e a forma que lida com os resíduos gerados. Os 5 R's consistem em 5 palavras: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar, que é o que a gente já conhece. Os 5 R's mostram-nos como devemos agir para melhorar o meio ambiente. Repensar. Cada pessoa deve repensar suas práticas em relação ao meio ambiente. Devemos repensar, por exemplo, nosso consumo e como fazemos o descarte dos nossos resíduos. Repensar é o início dessa mudança. Então, nós temos que sempre repensar. Como é que eu posso fazer para diminuir a quantidade de resíduo? Eu tenho que saber aonde que eu vou colocar cada resíduo. Para isso existem as famosas lixeiras com as cores, certo? Que é própria para cada resíduo. Então eu tenho que viver repensando nisso, certo? Recusar. Chama-se atenção para o consumismo, que é a aquisição de bens que não são necessários. E também para que sejamos críticos em relação ao que a gente compra, ao que a gente consome. Devemos pensar em adquirir apenas aquilo que realmente a gente precisa, e de preferência de empresas preocupadas com o meio ambiente. Então, o recusar é falar assim: por que é que eu vou comprar esta? Vamos supor, deixa eu colocar
esta fruta se eu já tenho fruta em casa? Eu tenho que recusar. Não, não vou comprar, porque eu vou ter mais frutas lá que depois vão estragar e eu vou ter que descartar, certo? Então, eu tenho que recusar várias coisas, certo? Reduzir disse respeito principalmente ao nosso comportamento consumista. Eu preciso realmente disso? Faça essa pergunta sempre que for comprar um novo produto. Além disso, reduzir significa poupar. Devemos saber economizar quando o assunto são os nossos recursos naturais. Esse é o caso, por exemplo, da água potável, que é muitas vezes utilizada de maneira indiscriminada. Gente, vocês sabem que a água que vem para nossa casa é uma água potável. Ela quer dizer tratada. Certo? Para quê? Para que a gente possa beber, para que a gente possa tomar banho, certo? Escovar os dentes, lavar as mãos. Agora, você imagine, e as pessoas que lavam os carros utilizando aquela água? Poxa, precisa ser reduzido, porque aquela água não é para lavar carro. Aquela água não é para ficar, eu vou lavar minha calçada e eu estou desperdiçando. Então, eu preciso repensar e reduzir isto, certo? Reutilizar. É possível utilizar novamente objetos que seriam descartados. Algumas embalagens podem ser reaproveitadas ou mesmo utilizadas para outras finalidades. Exatamente, certo? A minha mãe, quando eu era pequena, ela comprava saquinhos de leite, certo? Saquinhos plásticos de leite. E ela reutilizava aquele saquinho para guardar algumas coisas. Então, ela abria o saquinho, lavava o saquinho e ela reutilizava para guardar dente de alho, para guardar cebola. Então, ela reutilizava. Então, a gente precisa pensar se alguns objetos a gente pode reutilizar e não descartar, certo? E o reciclar? Trata-se do reaproveitamento de um produto de modo que ele se torne matéria-prima para a fabricação de outro objeto. Reciclar é importante, pois ajuda a reduzir a quantidade de lixo gerado e também reduz a utilização dos nossos recursos naturais. Entre os materiais que podem ser reciclados estão o papel, o plástico e o alumínio. Certo? Então, a prof já explicou sobre o reciclar, né? Já falei que o papel, ele pode ser reciclado em até 6 vezes. O plástico também. E o alumínio muito mais. Então, por isso que existem as lixeiras, para a gente poder descartar nos lugares próprios, para eles serem reaproveitados. Você sabe o que é a coleta seletiva de lixo? Ela consiste na separação e no recolhimento de todo o lixo seco descartado por empresas, escolas e até mesmo por nós, em nossas casas. Fazendo isso, todo lixo que pode ser reaproveitado é separado do lixo orgânico, também chamado lixo úmido, como é o lixo de cozinha, como é o lixo do banheiro, é o lixo orgânico. Ele não vai ser reciclado, composto por restos de frutas, verduras e outros alimentos. O lixo úmido geralmente é descartado e levado para os aterros sanitários. Algumas pessoas, ao invés de descartarem esse lixo, usam para fabricar adubos orgânicos por um processo chamado de compostagem. Sim, se tem lá restos de frutas e verduras, claro que dá para ir para a compostagem, certo? Os materiais reciclados são separados em plástico, papel, vidros e metais. Há muitas indústrias que transformam todo esse lixo reciclável em outros produtos, como vassouras, chinelos, artesanatos, entre tantos outros. Por toda a cidade podemos encontrar lixeiras para recolher os objetos recicláveis. Essas lixeiras são separadas por cores, para melhor identificação do lixo. Então, eu tenho aqui, gente, as principais, certo? Vamos ver. As lixeiras amarelas são usadas para se jogar metal. As azuis, papel. As verdes, vidro. As lixeiras vermelhas, plástico. Pilhas e baterias não são materiais recicláveis, mas se jogarmos esses materiais no meio ambiente, eles irão contaminar o ambiente. Por isso, é muito importante fazer o descarte desse material de forma adequada. Muitos supermercados, lojas, bancos e empresas fazem a coleta desse tipo de material para que seja dado a ele um destino adequado.
A coleta seletiva de lixo é muito importante para toda a sociedade, pois muitas pessoas que trabalham com a coleta de lixo garantem renda para a família. Além disso, fazendo a separação do material que pode ser reutilizado, estaremos ajudando a diminuir a poluição dos solos e dos rios. Olha quanta coisa boa separar o lixo, gente. Então, nós precisamos sim fazer a nossa coleta seletiva. As cores das lixeiras. Olha lá. Azul, papel e papelão. Vermelho, plástico e isopor. Verde, vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. A gente quase não vê a lixeira preta, mas existe. A laranja, perigosos ou contaminados. Brancos, ambulatórios ou de serviços de saúde. A gente encontra branca bastante em hospitais. A roxa é para radioativos. A marrom, orgânicos, como resto de alimentos, os lixos da cozinha. Cinza, resíduos geral, não reciclável ou misturado. Então, a cinza também se tem para resíduos em geral, aquilo que não é reciclável ou está misturado, certo? E aí, então, a prof. Tá voltando aqui. Voltei. Então, é o seguinte, a prof deu ali uma retomada sobre todo o conteúdo que vai cair na avaliação, certo? Para ficar mais fácil para vocês estudarem. Podem estudar pelo caderno, podem estudar pela apostila, certo? E agora eu vou passar uma tarefinha de casa de ciências para que vocês possam relembrar um pouco mais. É treino, gente, então é bom fazer, certo? Então, no bloco de fichas de atividade da apostila 1, tá? Então, é o bloco 1. Vocês vão pegar lá na parte de ciências a ficha 85 e 86. Tem lá o que fala um pouquinho sobre a coleta seletiva e as lixeiras, porque eu sei que isso vai cair na avaliação. Então, façam atividade, treinem e estudem, tá bom? Então, é isso, nós ficamos por aqui, espero ter ajudado um pouco mais vocês nisso, tá? E até a próxima aula. Se cuidem.